motivo de satisfação, eu creio que o próprio Espírito Santo coloca no coração do crente esse desejo, né, de se aproximar de Deus, se aproximar da palavra de Deus, crescer na graça, no conhecimento. Então nós nos sentimos privilegiados. Vamos, eu quero que os irmãos abram as nossas Bíblias no capítulo 25 do livro do Êxodo, para nós darmos início a esse estudo. Eu creio que Deus vai falar ao nosso coração através desse estudo, né, nos trazer um esclarecimento, né, nos edificar essa manhã. Esse é o propósito nosso aqui, né? Desde o capítulo 25, vou fazer uma leitura. Os irmãos apenas acompanham para nós ganharmos um pouco de tempo, do verso 1 ao verso 9. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem as vossas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, e prata, e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Amém. Irmãos, essa passagem, esse livro do Êxodo, tem muito a ver com a nossa chamada, né? Chamada de cada crente. A gente vê no capítulo 1 do livro de Êxodo, fala sobre a entrada do povo de Israel no Egito, né? Os filhos de Jacó entrando no Egito, né? Então ele cita aí, e entraram no Egito, está no primeiro versículo do capítulo 1 de Êxodo, né? E no final, no último capítulo de Êxodo, capítulo 40, fala da construção do tabernáculo, né? A morada de Deus. Então, o nosso chamado, irmãos, tem tudo a ver com esse livro de Êxodo, né? Fala do nosso resgate. Nós fomos resgatados, tirados do Egito, que representa o mundo, né? Com um propósito. Deus nos tirou, Deus nos resgatou com um propósito: fazer em cada crente morada, né? Deus tinha esse propósito. Então, essa passagem que eu li é uma passagem muito rica, muito importante para a igreja, né? Deus, irmãos, Ele sempre desejou habitar com o seu povo. Deus sempre desejou habitar com o homem. Nós fomos criados para Deus. Esse é o propósito de Deus ter nos criado. E a nossa alma, irmãos, ela vai só encontrar descanso em Deus, né? Deus nos criou para Ele. Deus, Ele nos salvou para Ele. E Ele vai nos glorificar, irmãos, para Ele. A palavra de Deus fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então esse é o propósito da nossa vida, irmãos. O propósito da sua vida. Deus nos chamou para você glorificar a Ele. Desfrutar de comunhão com Deus, desfrutar de intimidade com Deus. Então Deus, Ele nos criou para isso, né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou o homem perfeito, irmãos. Ele criou o homem perfeito, né? Colocou num ambiente perfeito, né? Num lugar perfeito. E tinha uma comunhão perfeita com o homem, né? Deus visitava o homem, irmãos, todos os dias, na viração da tarde. Deus descia para conversar face a face com o homem, né? Mas o homem, ele pecou, ele se afastou de Deus. Deu as costas para Deus, irmãos. E quando entrou o pecado, o homem, ele deixou de ter prazer em Deus. O homem, ele deixou de ter alegria em Deus, deixou de ter satisfação em Deus, né? Na verdade, irmãos, o homem, ele passou a ter medo de Deus. Essa que é a verdade. O homem passou a ter medo de Deus, devido ao peso do pecado, né? O enfado do pecado na nossa alma.
o sentimento de culpa, né? Foi esse sentimento que entrou no coração do homem, o desejo de fugir de Deus, né? Quando havia a presença de Deus se manifestava, quando havia uma manifestação da presença de Deus, irmãos, o homem, depois de ter pecado, ele era dominado por medo, pânico, às vezes até um desespero, né? Um medo de morrer por ter visto a Deus. A gente vê o que aconteceu com Isaías. Quando ele viu a Deus, ele falou: ai de mim que vou perecendo. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Um medo, irmãos, entrou no coração do homem. Quando Moisés foi ali buscar as tábuas da lei, a palavra de Deus fala que Deus desceu, irmãos. Deus desceu de uma maneira gloriosa, extraordinária, né? A palavra fala que os montes fumegavam, né? E ouviam a voz de Deus, o som de buzinas, né? Moisés ficou assombrado. O texto fala que Moisés ficou assombrado e o povo se desesperou. Fale você com Deus, não fale nós. Medo de morrer, né? Então, irmãos, a Bíblia fala que o pecado faz essa separação entre o homem e Deus. Mas Deus, irmãos, na sua infinita misericórdia, Ele providenciou meios, irmãos, de trazer o homem de volta para a comunhão. Ele fez uma promessa no livro de Gênesis, que da semente da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Né? Fala de Jesus Cristo, né? É o proto-evangelho. Né? Aquela força que venceu o homem, ela seria derrotada pelo filho, a semente da mulher. E essa semente viria da descendência de Adão. Então, depois da queda, o homem ele passou a se relacionar com Deus através de sacrifícios, através de sangue, né? Que já era um tipo de Jesus Cristo. Então, era dos filhos de Adão, viria dos filhos de Adão, essa semente da mulher que cumpriria essa promessa, né? O texto fala que Caim matou Abel. Então, a promessa de Deus passou a Sete, um outro filho que Deus deu a Adão. E o texto fala que no nascimento de Sete, a linhagem de Sete, começaram a invocar ao Senhor, né? Eles começaram a invocar ao Senhor. Mas o que aconteceu, irmãos? A linhagem de Sete acabou se envolvendo com a linhagem de Caim, né? A linhagem justa de Sete começou a se envolver com a linhagem pecaminosa de Caim, se misturaram. Qual foi o resultado, irmãos? Corrupção geral. Aí já entra uma aplicação para nós, irmãos. O jugo desigual, né? Houve uma corrupção geral, irmãos, e veio o juízo de Deus através do dilúvio, né? Deus ele só poupou a família de Noé. Ele ia fazer isso, irmãos. Ele ia começar novamente com a família de Noé após o dilúvio, né? Os filhos de Noé é o tronco de uma nova geração. Começou de novo com os filhos de Noé. A palavra fala que havia apenas uma língua e Deus deu ordem para eles se espalharem, povoarem a terra. Esse era o plano de Deus, né? Mas eles desobedeceram a Deus. Os irmãos conhecem a história de Babel, né? Deus ele teve que abaixar o juízo novamente, irmãos, confundindo a língua ali do povo, e de uma forma, obrigando eles a se espalharem para cumprir a vontade de Deus, irmãos. E a gente vê, irmãos, o ser humano, irmãos, o pecado, o prejuízo que o pecado trouxe na natureza humana. O homem é obstinado, irmãos. Quando eles estavam dispersos, eles começaram a se envolver em todo tipo de idolatria, se afastaram de Deus. Deus teve que começar tudo de novo, irmãos. Deus teve que começar novamente com Abraão. Ele fez uma promessa para Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, vou engrandecer o seu nome. Aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus fez essa promessa a Abraão, irmãos. O que Deus pretendia? Qual era o propósito de Deus? Deus ele pretendia criar um povo para si. Esse era o desejo de Deus. Um povo para andar com Ele, né? E desse povo, irmãos, viria aquele para cumprir aquela promessa que eu citei para os irmãos, lá em Gênesis, da semente da mulher, né? Então Deus formou um povo por meio de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, da qual vieram as 12 tribos, né? Israel, os irmãos conhecem essa história. E fala que teve grande fome em Canaã, eles tiveram que descer ao Egito, né? Foi o versículo que eu citei, né? O primeiro versículo do Êxodo fala que eles entraram no Egito, né? Irmãos,
todo aquele sofrimento do Egito foi, vamos dizer assim, o ventre que Deus formou a nação de Israel, irmãos. Eles de fato se tornaram uma grande nação. E a palavra de Deus fala que quando o Faraó começou a oprimir o povo, através da escravidão, através da opressão, aí o que aconteceu? Deus se lembrou da promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e Jacó. O texto fala que Deus ouviu o gemido do povo de Israel e lembrou do seu concerto com Abraão, com Isaac e Jacó. Então Deus ele tirou o povo ali do Egito com mão forte, poderosa, e é esse povo, irmãos, é esse povo que está peregrinando no deserto, é esse povo que Deus estava conduzindo ali a caminho de Canaã. Então, houve um dia que Deus falou para Abraão: eu quero que você me faça um santuário. Eu falei que o êxodo tinha muito a ver com a nossa chamada, porque foi exatamente isso que Deus fez na vida de cada crente. Chamou do Egito para nós sermos santuários de Deus, irmãos. Nós estamos peregrinos aqui, estamos peregrinando, estamos a caminho de Canaã, e Deus quer morar em cada coração. Esse é o propósito de Deus nos chamar. Fazer de nós habitação de Deus. A gente imaginando, irmãos, Deus todo-poderoso, Deus imutável, justo, eterno, invisível, Deus criador de todas as coisas, o Deus que nem os céus pode conter, irmãos. Ele toma essa decisão de vir morar com o homem. Deus que é totalmente santo, irmãos, totalmente santo. Deus que tem aversão ao pecado, aversão ao mal. Ele decide, irmãos, Deus decide morar com homens pecadores. Mas não seria de qualquer jeito, irmãos. Não seria de qualquer jeito. Precisava ter um filtro. Precisava ter um filtro. E é exatamente isso, irmãos, o tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo, irmãos, apenas ele formalizou o sistema de sacrifício, porque o acesso a Deus, depois da queda, sempre foi através do sangue, irmãos. Sempre foi através do sangue. A revelação de Deus para nós, irmãos, Deus vai revelando gradativamente, não é de uma vez. Nós temos muita dificuldade em compreender as verdades de Deus. Deus nos conhece, então Ele vai revelando gradativamente. Quando o homem falhou, Deus revelou ao homem, a Bíblia não dá detalhes, mas Deus revelou ao homem a necessidade de um sacrifício para se aproximar de Deus. Deus foi andando com o homem, depois Ele foi trazendo mais luz, Ele instituiu o tabernáculo, irmãos. É uma outra revelação com mais detalhes precisos, irmãos, muito precisos, que apontavam para Cristo. E Cristo é a revelação final de Deus, irmãos, perfeita e definitiva de Deus. Então, Deus ele deu detalhes a Moisés, precisos, de como deveria ser construído esse tabernáculo. A Bíblia trata esse assunto, irmãos, do capítulo 25 ao capítulo 40. Irmãos, 16 versículos só para falar sobre o tabernáculo. Daí a gente pode ter uma ideia, irmãos, a importância que esse tabernáculo tem para Deus, irmãos. Cada detalhe, irmãos, cada detalhe representa Cristo, representa a obra da redenção, irmãos. O texto bíblico dá a descrição, os materiais, os utensílios, os rituais para a consagração dos sacerdotes, os trajes, os serviços que eles prestavam ali a Deus, tudo impregnado de uma simbologia que apontava para Cristo. Então, esse assunto, irmãos, é muito importante para a igreja, irmãos, é muito importante, irmãos, porque tudo isso tem a ver com culto, irmãos. Tudo isso tem a ver com adoração, que é a finalidade do crente estar aqui peregrinando nessa terra, irmãos, adorar a Deus. E o que é interessante, irmãos, que Moisés ele não tinha liberdade para fazer do jeito dele, do jeito que ele queria. Não, irmãos. Ele não tinha essa liberdade de escolher o material, as dimensões do tabernáculo. Nada era da mente de Moisés, irmãos. Era como o Senhor determinou. Teria que obedecer, irmãos, rigorosamente a descrição que Deus deu. Esse santuário, de uma certa forma, é o símbolo da igreja também, irmãos. Nosso serviço a Deus, irmãos. Nossa adoração a Deus deve ser como Ele determinou, irmãos. Como Ele determinou. Sempre pela mediação de Cristo, irmãos. Então o texto fala que Deus mandou primeiro Ele escolher a matéria-prima,
Diz que o povo doou voluntariamente a madeira, o ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, o azeite, o linho, as cortinas, tudo carregado de simbologia. No capítulo 26, do verso 15, Deus ordenou, irmãos, que Moisés fizesse um santuário de madeira de acácia. Algumas traduções falam madeira de cetim. Eu acho que o nosso texto fala madeira de cetim. Está no verso 15. E farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, e estarás levantadas. Irmãos, segundo alguns comentários que eu vi, essa madeira de cetim, ou madeira de acácia, era uma madeira muito dura, muito imperfeita. Era uma madeira cheia de nó, retorcida, difícil de trabalhar, irmãos. Era uma madeira difícil de trabalhar. Aí a gente questiona, Deus poderia ter escolhido uma madeira melhor, mais fácil, mais maleável. Mas na verdade, irmãos, essa madeira já é um símbolo da natureza humana, pecaminosa, difícil de trabalhar, retorcida, às vezes cheia de nó, né? Então teria muito trabalho, né? Os obreiros ali teriam muito trabalho. E já é um tipo, irmãos, perfeito da natureza humana, irmãos. O carpinteiro ia ter muito trabalho, né? Gastar tempo com essa madeira. Não é assim, irmãos, não é assim com cada um de nós. Deus, Ele está trabalhando, Ele nos chamou, nos está aparelhando a nossa vida, nos moldando, né? Nós fomos, de uma certa forma, cortados do mundo, mas nós chegamos como madeira bruta, peça bruta, né? E Deus foi nos moldando, nos aparelhando, né? Começou com uma lixa grossa, depois uma mais fina, foi dando um polimento, e Ele está trabalhando, irmãos. E Ele vai até o fim com cada crente, irmãos. Ele vai até o fim, Ele está nos moldando, nos aperfeiçoando. A palavra de Deus fala que aquele que começou a boa obra na vida de cada um, Ele é poderoso para ir até o fim com cada um de nós. Então a primeira coisa que o obreiro teria que fazer ali era buscar uma árvore, cortar uma árvore. Já tem muita aplicação para nós, irmãos, muita aplicação, porque o servo de Deus, o crente, ele ser erguido como um santuário de Deus, a primeira coisa que tem que fazer, irmãos, é cortar ele do mundo. Precisa ser cortado, irmãos, das coisas do mundo, das coisas que o prendem ao mundo, irmãos. E a gente sabe que a palavra de Deus, ela é esse martelo que corta do crente a sua relação com o mundo, né? Então, se o crente ele não for cortado do mundo, se ele não morrer para o mundo, se ele não morrer para o pecado, fica difícil, irmãos, fica difícil ele ser erguido como um santuário de Deus. Irmãos. A palavra de Deus fala que o nascimento espiritual, ele é acompanhado da nossa morte para o mundo, da nossa morte para o pecado, não é isso? A palavra de Deus fala que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então a gente vê isso, irmãos, claramente a palavra de Deus faz uma comparação muito clara. Esse tipo de madeira representa cada crente, irmão. Havia árvores de todo tamanho, maiores, menores, mais grossas, mais finas, lisas, com mais, com menos nós. E Deus mandou levar essas tábuas, irmãos, para pessoas capacitadas. Deus mandou Moisés levar essas tábuas para pessoas habilitadas, preparadas por Deus, irmãos. Não é um tipo dos obreiros de Deus que Deus prepara, irmãos. Deus dá os dons, né? Para trabalhar com madeira complicada, não é isso que acontece? Deus dá aos pastores da igreja, aos obreiros da igreja, para trabalhar, irmãos, com tábuas complicadas, através dos dons do Espírito Santo. Ele está sempre preparando os Bezalel, aqueles que têm disposição para fazer a obra de Deus, né? Que a gente conhece, a gente sabe da nossa limitação, a nossa dificuldade. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Você falar sobre coisas espirituais, sobre a necessidade espiritual do povo. Se Deus não nos capacitar, a gente fica muito aquém, né? As nossas limitações, há necessidade, a gente sabe disso, há necessidade do Espírito Santo estar nos ajudando, estar nos ensinando, iluminando os nossos pensamentos, nos capacitando, nós sabemos disso. Então Deus deu ali aquele homem, o nome dele é Bezalel, e um outro Aholiabe,
palavra de Deus fala que Deus encheu esses homens de sabedoria, irmãos, para trabalhar com essas peças, né? Porque não tinha condição de construir um tabernáculo, irmãos, um santuário com toras brutas. Precisava ser aparelhadas, irmãos, trabalhadas, pronta. Detalhe, irmãos, detalhes, elas precisavam, essas madeiras para a construção do tabernáculo precisavam ser exatamente iguais. Exatamente iguais, irmãos. A gente vê uma aplicação bonita para a igreja, irmãos, muito rica para nós, irmãos. Porque, irmãos, nós somos diferentes. Cada um tem o seu jeitão, né? Cada um tem a sua forma de pensar, de agir. Nós agimos diferente, pensamos diferente. Mas o propósito, irmãos, o propósito deve ser o mesmo. Nosso propósito deve ser igual, irmãos. Nós estamos aqui para a expansão do reino, a edificação da igreja, que é, irmãos, o templo espiritual, a qual Deus vai fazer morada. Esse deve ser o propósito da igreja. Porque, irmãos, aos olhos de Deus, nós somos exatamente iguais, irmãos. Mesmo valor. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo, ele é a pedra da esquina, é Ele que dá sustentação para a igreja. Nós somos pedras que estamos sendo construídas em cima desse alicerce que é Cristo. Nós precisamos, irmãos, nós necessitamos uns dos outros. Tem uma lição muito rica para a igreja, irmãos. Ele dá as medidas da tábua, os irmãos terem uma ideia, mais ou menos, ele fala de 10 côvados de 45 centímetros, mais ou menos 5 metros, a altura dessa tábua, por 75 centímetros. Era uma tábua alta, né? Deus queria usar essas tábuas na vertical. Aí a postura do crente, irmãos, nós podemos crescer. Você pode crescer pelo seu próprio esforço, se você se esforçar, crescer. Mas para você se manter em pé, você precisa estar apoiado nos seus irmãos. Aquelas tábuas estavam travadas uma à outra, justapostas umas a outras, para que não caia, para que desse uma armação compacta, irmãos. Não é assim a nossa vida, irmãos. Você vai precisar, irmãos, estar ao lado do seu irmão, compactuado, junto com ele, irmãos, ligado. Porque senão, irmãos, não se sustenta. O crente, ele não se sustenta sozinho. Não adianta. Você pode crescer, você pode se projetar, mas você não vai se sustentar sozinho, irmão. Eu achei muito rica essa lição, né? Deus fala para Moisés colocar essas tábuas de pé, conectadas umas nas outras. Ele fala sobre peças de engaste. São presas que sustentam essas tábuas, né? Então, ela representa cada um de nós, irmãos. Cada crente, né? Representa a igreja como um corpo unido, né? Conectado, né? O Salmo 133 fala muito claro, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça de Arão, é como o orvalho do irmão que desce ao chão, Deus ordena a bênção. Olha que passagem rica, irmãos, quando a igreja está no mesmo propósito, irmãos, como o santuário de Deus, buscando o alvo, glorificar a Deus, edificação da igreja. Deus derrama bênção, desce sobre a cabeça, sobre a barba, envolve as orlas, vai envolvendo todo o corpo da igreja, Deus ordena bem. Que maravilha! A gente começa a meditar na palavra de Deus, a gente até se empolga um pouco, e é muito rica, traz muita edificação para a nossa alma, muito gozo na alma, alegria ao nosso coração, porque ela é cheia de detalhes, irmãos, não tem nada solto na palavra. Quando Deus deu a descrição, não deixou nada solto. Cada detalhe, cada peça, Deus tinha um propósito, trazer alguma informação para nós, irmãos. Tudo representava Jesus Cristo. Outra coisa importante, irmãos, o povo estava longe, eles estavam peregrinando no deserto, longe da terra prometida. Que é um símbolo do cristão, quando ele sai do mundo, ele está a caminho da Canaã celestial, ele está peregrinando aqui, né? Então, Deus tirou o crente desse mundo e está levando a terra prometida, até a Canaã celestial. Essas tábuas que foram construídas, esses tabernáculos, ela não poderia ser construída de uma forma direta na terra, direta, vamos dizer, na areia no caso, né? Porque, irmãos, isso representava o mundo, irmãos. Tem um paralelo muito interessante, né? Representava o mundo. Ela não poderia estar alicerçada direta na terra. O que Deus mandou fazer Moisés fazer, construir, no caso? Veja aí no capítulo 26, verso 19. Eu achei muito interessante, irmãos, essa passagem. Diz assim: farás também 40 bases de prata
debaixo das 20 tábuas, duas bases debaixo de uma tábua para as duas coceiras, e duas bases debaixo da outra tábua para as duas outras coceiras. Olha o que Deus mandou Moisés fazer, irmãos: construir bases de prata. O que significa isso, irmãos? Irmãos, na tipologia bíblica, prata tem a ver com redenção. Tem a ver com a redenção, é símbolo da redenção do crente. É símbolo do resgate do crente. Então o crente ele está no mundo, irmãos. Ele está no mundo, nós vivemos nesse mundo, nós temos a responsabilidade aqui no mundo, mas nós não somos desse mundo. Entre o mundo e o crente existe uma base de prata. Entre o crente e o mundo, irmãos, existe a obra da redenção, existe a cruz de Cristo, existe o Calvário. Então o crente ele está no mundo, mas ele é a habitação de Deus. Ele tem que ter isso em mente, irmãos. Não pode se esquecer disso. Ele é a habitação de Deus. A palavra de Deus fala para nós não nos conformarmos com o mundo. Quem é amigo do mundo se torna-se inimigo de Deus. Então, a estrutura, toda essa montagem, o que Deus mandou Moisés fazer? Ele pediu que Moisés cobrisse toda essa madeira de ouro, irmãos. Olha que paralelo com a igreja, com cada crente, com a nossa vida, irmãos. O que o ouro representa? O ouro representa a glória de Deus, irmãos. Quando alguém olhasse para aquele tabernáculo de madeira revestido de ouro, não ia ver a madeira, ia ver o ouro. Qual é a aplicação para a igreja, irmãos? A palavra de Deus fala que todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, mas nós somos justificados por Cristo, nós somos cobertos com a justiça de Cristo. Então quando Deus olha para o crente, Ele não vê o nosso pecado, Ele vê ouro, irmãos. É assim que Deus olha para você e vê ouro puro. A justiça de Cristo nos envolvendo, nos empacotando, irmão. Então tem um paralelo muito grande. No verso 26, no capítulo 26, do verso 1 ao 14, fala da cobertura. Eu vou passar para os irmãos que eles vão estar dando detalhes, o que significa cada móvel ali no tabernáculo, os sacrifícios. Então eu quero já chamar a nossa irmã Rita, ela vai estar falando sobre isso. Qual é o significado, irmãos, desses móveis que Deus mandou que Moisés colocasse ali no tabernáculo? Essa mulher que está com uma palavra, já agradeço a oportunidade.